Pronto, já estamos ao vivo. Então, o pessoal vai chegando, vai divulgando, compartilhando para vir mais gente. Esse é o nosso terceiro encontro de agosto, a nossa terceira live. E hoje o tema é vida consagrada. Olha, o Joatan já está aqui. Joatan, nosso vocacionado. Seja bem-vindo. Rezar por ele, por todos os vocacionados que estão sendo acompanhados e os que virão. Para que Deus continue mandando mais jovens, homens e mulheres generosos e com coragem para atenderem ao chamado a esse carisma. Muito bem, queridos. Então, nós vamos iniciar com um pequeno vídeo, uma música, que eu convido vocês a fazerem de nossa oração, dessa música, a nossa oração inicial, rezando pelos que estão aqui nessa tela, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, e por todas as vocações e pelas intenções que cada um traz no seu coração. Acompanhemos, então, este vídeo. Quanto falta pra ser quanto amor é necessário, quanta fé é preciso estar sozinho. Qual é o caminho melhor seguir a pé? Qual a hora de dizer adeus? Eu não sei se estou pronto, algum dia estarei. Dar o salto no vazio, louco desafio, tanta coisa ainda não sei. Quero mergulhar, me lançar, me entregar sem medo, nesse mundo novo pra mim, ser chamado, ser consagrado teu. Para onde tu me levarás? É de guerra essa jornada ou é de paz? Sei que muitos necessitam, poucos te anunciam. Será que sou capaz? Quero mergulhar, me lançar, me entregar sem medo, nesse mundo novo pra mim, ser chamado, ser consagrado teu. Quero mergulhar, me lançar, me entregar sem medo, nesse mundo novo pra mim, ser chamado, ser consagrado teu. Ponho a mão no arado e não olho pra
nesse mundo novo pra mim, ser chamado, ser consagrado nesse mundo novo pra mim, ser chamado, ser consagrado consagrado ser consagrado teu. Muito bem. Antes de eu tirar o vídeo, deixa eu falar o seguinte. Olha, o meu sonho, o sonho da minha vida é isso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho a cena. Aqui, ó. Essa aqui, ó. O meu sonho... Quanta fé. Não, aqui, ó. Aqui, ó. O meu sonho é ter mal de nele, é uma composição musical. Uma live, entendeu? Andando de skate. A irmã Aldilene e a irmã Conceição. Será que vocês vão realizar esse sonho, irmãs? Quem sabe, né? O skate. Mas ela estava segurando uma na mão da outra, você viu? Bonitinha, se elas não caíram. Tem que ter muito equilíbrio, hein? O skate agora está famoso, né? Que ganhamos medalha lá na... foi para as Olimpíadas. Verdade. É isso aí. Muito bem, saudações a todos que estão chegando. Tem a irmã Adriana. Quem que é a irmã Adriana? Fiquei curioso. Irmã Adriana Oliveira. E olha o que ela diz, onde há religiosos, há alegria. Alegria. O Papa Francisco teria falado isso no Gáudio, acho que é Evangelho Gáudio, né? Pois é. Olha o Frei Emerson aí. Que legal. Salve, irmão. Bem-vindo. Parabéns hoje também pela sua vocação consagrada. Muito bem, queridos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nesta live, celebrando o mês de agosto, pensando e falando sério sobre vocação, sobre a vocação de cada um, sobre as vocações já respondidas, sobre as vocações ainda em planejamento e em discernimento, sobre aquelas vocações pelas quais rezamos para que alcancem o coração e os que forem alcançados tenham coragem de responder. Enfim, falar sério sobre os rumos que cada um quer dar à sua própria vida, né? Cada domingo tem sido uma linda experiência. Olá, Frei Gilmar, bem-vindo, irmão. A Lene. Olha, a Lene disse que vai fazer a filmagem da irmã Aldilene e irmã Conceição andando de skate. Meu Deus, agora a gente está comprometida, hein? O Frei Leandro, nosso irmão da Pascom, está lá no sul. Lembrando do Frei, olhando para o Frei Leandro, parabenizo a ele e na pessoa dele toda a equipe de liturgia e Pascom, que organizou a ordenação do Frei Hélio, ordenação diaconal. Foi muito bonito. Muito bonita, muito emocionante. E queremos rezar por ele, para que esteja feliz como diácono, sirva o povo de Deus. Verdade. Vocês estavam lá, irmãs? Vocês puderam ir, não? Sim. Teve 4 oblatos, né? Levamos 4 oblatos. Fomos em 6 daqui. Que legal. A irmã Adriana diz, prazer, sou irmã Adriana, sou juniora da Congregação das Irmãs Filhas de Nossa Senhora das Graças, sede geral em Campos do Jordão. Nossa, no friozinho, mas atualmente eu moro em Pindamonhangaba. Seja bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe a sua vocação, a sua comunidade. Louvado seja Deus, Leandro, pela vocação. Ana Paula lá de Pedro Osório, né? Noeli. Amém. Deus ilumine a vocação dos meus netos. Rezamos pelos seus netos. Muito bem.
Quero pedir, então, a esses dois jovens, o Johnny e o Luiz, que, por favor, se apresentem, digam de onde são, o que é que vocês estão fazendo aqui, se apresentem um pouco, por favor. Boa noite a todos, eu me chamo Luiz Cipá, estou na etapa formativa no postulantado, morei o ano passado no hospital em São Paulo, Hospital Geriátrico Dom Pedro II, e atualmente estou morando na comunidade Tabor, que a sede fica aqui na Diocese de Mogi das Cruzes. Boa noite a todos, me chamo Johnny. Ano passado estava no Jaçanã, São Paulo, agora estou aqui na congregação, na casa de Frank Duff, da Legião de Maria, no Tabor, onde estou na de formação do... O sinal dele está bem... O sinal dele está bem ruim, está cortando bastante. Vamos ver se a gente consegue ouvi-los melhor. Qual é a idade de vocês que não deu para ouvir? A sua idade, Luiz? 29. E de onde você é? Três Corações. Minas Gerais. E o Johnny? A idade do Johnny? Tenho 20 anos. E de onde? Sou de Carapicuíba. Muito bem. Sejam bem-vindos, obrigado, viu, por estarem aqui. Obrigado. As irmãs, por favor, se apresentem. Sou a irmã Aldilene, sou natural lá de Sergipe, estou atualmente aqui na missão no Uruguai. Aqui nós temos um colégio, o Colégio Santa Ângela, no qual nós estamos responsáveis, e também estamos junto aos oblatos, na ciência, e a paróquia São João Bautista, na qual também atuamos. Bom, eu sou a irmã Conceição, pertencente à Congregação Missionária Santo Inácio de Antioquia, também aqui no Colégio Santa Ângela, no Uruguai, desde onde eu faço 5 anos, então nessa missão, é um colégio onde nós somos realmente as primeiras responsáveis da congregação. Estamos aqui numa missão naciana, né? Isso é muito importante. De onde você é, irmã? Santana do Manhuaçu, Minas Gerais. E a irmã Aldilene? Sergipe. Propriar Sergipe. Sejam bem-vindas. Muito obrigado também por estarem aqui. Eu sou o Frei Guilherme, sou natural aqui de São Paulo, na Zona Norte, moro aqui em São Paulo. Sou frade, missionário da Congregação Missionária Santo Inácio de Antioquia. Sou frade há 19 anos, com alegria e procurando contribuir com o reino de Deus nesse carisma e nessa espiritualidade. E a ideia desse encontro, dessa live, que tem acontecido todos os domingos de agosto, é falarmos sobre vida consagrada, que é um recanto muito especial dentro da igreja, em que homens e mulheres se consagram numa família, numa comunidade, numa congregação, numa ordem, para uma missão. Consagram sua vida a Deus, inspirados por um carisma, numa missão, numa obra, num trabalho. Então, é uma vocação específica, muito especial, e que faz muita diferença na igreja, e que marca a igreja nesses 2000 anos de existência. De alguma forma, sempre estiveram presentes os homens e as mulheres consagradas. Então, ficamos felizes em ter aqui nesta noite a oportunidade de conversar sobre essas vocações. Como temos feito, as crianças, os adolescentes, os jovens e também os adultos, dos vários grupos de iniciação à vida cristã, aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, durante a semana fizeram uma série de perguntas para os catequistas sobre vocação religiosa, assim como fizeram sobre os padres, como fizeram sobre
a vida matrimonial. Na semana passada foi uma linda live, se você não viu, vê lá, está gravado, vale a pena. E hoje, da mesma forma, sobre a vida consagrada. Então vamos logo para as perguntas, porque eles estão curiosos, irmãs, Johnny, Luiz, o povo está curioso. Então a primeira turma é a turma de Crisma, dos jovens, né? A catequista é a Ana Paula. E uma pergunta é assim: os religiosos sentem muita saudade de passar mais tempo com a família de sangue? E aí, irmãs, vocês sentem saudade de passar mais tempo com a família de sangue? Sente, com certeza. Eu acho que com o tempo a gente vai... eu acho que entendendo melhor também. No começo, quando a gente está no início, vamos dizer assim, na formação, eu lembro que eu chorava muito. Né? Tem uma foto que tiraram e mandaram para minha mãe falou assim: nossa, você está chorando muito. Então, assim, no início a gente sente realmente muita falta. Eu lembro que nas adorações, no momento de orações, a gente sempre vinha presente. Depois você vai entendendo. Eu fui chamada, né, por Deus para essa missão, não uma missão, e Deus está cuidando deles. Você vai entendendo isso. E, claro, nós temos essa oportunidade de estar visitando. Tem outras de clausuras, os religiosos que estão de clausura, isso não é possível, né? Os familiares precisam ir até eles. Nós temos essa graça, né? Nós podemos visitá-los. E com o tempo isso vai... eu acho que a gente vai entendendo melhor, mas saudade sempre tem. Né? A gente vivencia, mas é possível. E quando a gente se encontra é sempre uma festa, graças a Deus. E agora, né, nesse momento em que a gente tem as mídias, a gente pode se ver... Praticamente todo dia a gente dá um oi, vê como eles estão. Eles podem também estar nos chamando, falando conosco. Então, ajuda bastante. Hoje em dia, a gente tem que agradecer muito essa oportunidade que os meios de comunicação. Né? E nesse tempo de pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco religioso nesse sentido, né? Porque todo mundo ficou sem poder visitar, né? Bom, seguindo um pouco a resposta da irmã, realmente a gente sente falta. No início é sempre mais difícil, mas depois a coisa vai amadurecendo, como ela mesmo disse. Mas o sentimento tem, né? Tem saudade da família, desejo de encontrar. E quando encontro, às vezes, normalmente quando eu despeço da minha mãe, eu choro ainda hoje. Então, assim, é muito natural esse sentimento de querer estar. A senhora chora? Não me diga. Até hoje. Chora. Mas uma coisa que é muito interessante de dizer também é que, por exemplo, a gente tem que de tal maneira na vocação que a família não é mais o nosso ambiente. É diferente, a gente quer estar com eles, mas não é a nossa vida. A gente acaba se adaptando a uma nova família, nova realidade. A gente começa a sentir saudade também dessa outra parte. Da nossa comunidade. A gente visita a família, mas também quer voltar para casa. Eu costumo dizer que as férias elas servem para duas coisas, né? Para a gente matar a saudade da família, para a gente sentir falta da comunidade. Querer voltar para o seio da comunidade religiosa, família, né? Família espiritual, que é um dom de Deus para nós, né? E vocês, Johnny e Luiz, vocês se separaram, vamos dizer, da família há menos tempo que as irmãs ou que outros religiosos, né? Como é que está sendo para vocês esses primeiros anos? Olha, é um pouco difícil a gente ficar longe da família, mas depois, ao longo da caminhada, a gente vai percebendo que a gente também precisa desligar um pouco da família e focar na nossa vocação. Eu acho que isso também acontece com os casais, né? Quando o sujeito se casa, a moça se casa, há algum distanciamento da família. Claro Sim. Que é menor, porque se visitam e tal, né?
Mas é verdade, acho que tem que ter sempre um novo foco, né, a partir das novas escolhas, né? O Johnny está mais perto um pouco da família do que você, né, Luiz? Isso facilitou algumas visitas mais rápidas nesse tempo, se bem que vocês já tiveram férias nesse tempo também, né? E tivemos 2 semanas de férias. Mas é difícil. Mas temos que As nossas escolhas. Eu tive família, nos últimos tempos, eu tive o privilégio agora nos últimos tempos de ter meus pais morando comigo, né? Então eu os trouxe para morarem comigo, para eu cuidar deles, estão velhinhos, né? Então eu estou tendo uma situação um pouco diferente do habitual, né? Estou cuidando deles. Mas sim, sempre tive muita saudade, muita falta, e o voltar para casa é sempre muito importante. Mas vamos lá, a próxima pergunta é a seguinte: quais as fases de preparação de quem deseja seguir a vida religiosa entre os inacianos e as inacianas, irmãs? Nós temos esse primeiro momento, que é o acompanhamento, que é o discernimento vocacional. Acho que é muito importante. É o primeiro contato. Para que possa ter um amadurecimento dessa resposta. Você foi chamado, realmente discernir esse chamado e poder ter condições de dar resposta, uma resposta consciente. E a gente sabe que é para a vida inteira. Desde esse primeiro momento, a gente tem que ter esse acompanhamento, que é o primeiro contato, conhecer mesmo a congregação. Eu acho que é importante, antes da gente ir propriamente dito o aspirantado, quando você já vai experimentar um pouquinho, vai estar ali convivendo já numa casa de formação, né? A minha experiência foi essa. Eu fiquei 4 anos sendo acompanhada. Na época eu tinha 14 anos, eu já queria entrar. Eu sei como as jovens às vezes se sentem, querem logo, já. E hoje eu falo que como foi importante amadurecer isso, né, para que você possa dar uma resposta consciente. Então, eu fiquei 4 anos sendo acompanhada. Com 18 anos, eu recebi a carta, na época me enviavam uma carta dizendo que eu fui aprovada, que eu podia entrar realmente para fazer o aspirante. É bom lembrar que eu fiz uma experiência numa outra congregação, uma formação numa outra congregação, depois eu vim para a congregação missionária de Santo Inácio de Antioquia. Então, a gente fez essa experiência primeiro, que é fundamental. Depois, eu fiquei 6 meses, na época eram 6 meses a 1 ano, e eu fiz uma carta pedindo para um postulantado. Né? Eu já queria dar um passo a mais, conhecer melhor, me aprofundar melhor no carisma e conhecer aquela congregação a qual eu sentia chamado a me consagrar. Depois de mais 6 meses, eu entrei no noviciado, e aí senti 2 anos, 1 ano que a gente chama de fechado, né, que é mais para estar ali internamente, e um outro que a gente diz que é aberto, que é quando a gente vai em missão, vai conhecer as nossas missões. Né? Provavelmente, quando a gente faz os votos, uma daquelas missões que a gente passou é que a gente vai estar assumindo. E depois, passados 2 anos, a gente professa os primeiros votos. E a gente fica de 3 a 5 anos, mais ou menos, para decidir para esse sim definitivo, que a gente acredita que esse sim já é, né, desde o início, né? Desde o início, para a gente, tem que ser o definitivo. Então, a gente faz os primeiros votos, mas sempre nesse sentido, ser definitivo, ser totalmente de Deus, nos entregar, nos consagrar a Deus. E aí, sim, eu tenho esses 5 até 9 anos para fazer os votos perpétuos. Eu fiz os votos perpétuos agora, dia 13 de março desse ano. Era para fazer ano passado, com a pandemia, toda essa situação, ficou para esse ano de 2021. No tempo de Deus, né?
Muito bem. Na caminhada dos frades, o caminho é essencialmente o mesmo. Basicamente, em todas as comunidades, o caminho é essencialmente o mesmo, de iniciação à vida consagrada, no aspirantado, no postulantado, no noviciado, depois na renovação dos votos por alguns anos, e na perseverança perpétua e perene dos votos solenes e perpétuos, né? Que Deus nos ilumine e nos acompanhe. A nossa congregação, a cerimônia é lindíssima, né, Privilégio? Ai, que lindo que é. É profundo demais. Procurem aí nos nossos, quem está nos acompanhando, procurem aí nas nossas redes algum vídeo. Tem o da irmã Aldilene, por exemplo, foi em março. Se você procurar lá, você vai encontrar a profissão perpétua da irmã Aldilene. E de anos anteriores também tivemos outros dos frades. Vale a pena, é inspirador. Não só porque vemos alguém consagrar-se perpetuamente a Deus, mas o rito em si é muito cheio de sentido. O Marcos Paulo comenta que é da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Vila Paulistana do Carmo. Seja bem-vindo, está sempre por aqui. Ele pergunta se os frades, eu imagino, fazem os mesmos votos dos padres ou as irmãs. Na verdade, Marcos Paulo, acho que é um pouco o contrário. As irmãs e os irmãos, os frades, fazem votos. Habitualmente, os 3 votos que nos identificam como consagrados: pobreza, castidade e obediência. Algumas congregações fazem um 4º voto, alguns monges fazem outros 3 votos diferentes, mas basicamente esse é o chão da consagração: a pobreza, a castidade e a obediência. Alguns irmãos também são ordenados padres dessas congregações. Portanto, os votos deles continuam válidos e eles assumem também algum ministério, né? Mas isso é um ministério, vamos dizer, separado, por assim dizer, em função de alguma atividade apostólica, né? A Valdete, que disse agora há pouco que era de Brusque, lá de Santa Catarina, uma linda cidade em Santa Catarina, ela disse: eu achei assustador quando falaram que deveria ficar longe dos pais, mesmo que seria fazendo magistério em Rio do Sul, que é pertinho aí, né? Sair de casa é sempre assustador. Para alguns dói mais, para alguns dói menos, mas é uma experiência também importante. A próxima pergunta é assim: em que consiste o período de discernimento? Vamos perguntar para os 2 que estão em pleno período de discernimento, né? O Johnny e o Luiz. Em que consiste este tempo para vocês? Tempo de discernimento. O período de discernimento é desde o começo que a gente dá o nosso sim. E ao longo da etapa formativa, você vai discernindo, ver se é isso mesmo, o seu chamado, a sua vocação, qual o período que você crê, se você... Isso tudo, desde o começo, você vai discernindo, vendo qual é o seu carisma, qual é o seu lugar que você quer ficar, mas tudo vai se juntar num carisma só, que é você viver a vida fraterna, desde o princípio que você já começa a entrar em contato com a congregação, que você vai tendo a ajuda dos freis para você direcionar naquele caminho que eles estão trilhando para você. Que bonito. Irmã Aldilene, tem uma pergunta para você. O Joatan pergunta: a irmã natural de Sergipe, como ouviu falar da congregação? Que bom. Como eu tinha falado, né, eu fui para uma outra congregação, né, no Rio de Janeiro. Então, eu conheci essa congregação do Rio de Janeiro através de uma amiga de colégio, né, de escola. Eu fui transferida, a minha mãe me passou para um outro colégio. Lá eu encontrei essa amiga minha, que a tia era religiosa. Então, ela me apresentou, foi aí que eu comecei a fazer o processo de discernimento, né, que durou esses 4 anos. Entrei nessa congregação
Lá na congregação, eu conheci o nosso fundador, o Padre Dino. Né? Teve um período que eu estava numa dificuldade e ele foi o meu diretor espiritual. Meu confessor, meu diretor espiritual. Então, eu fiquei em acompanhamento com ele e ele me fez o convite para vir à congregação missionária de Santo Inácio de Antioquia. E assim, eu aceitei esse convite e vim. Estamos aqui até hoje. O Marcos Paulo pergunta, eu estava falando dos padres e frades, né? Ele pergunta, os dois vão ser diocesanos ou religiosos? Então, exatamente essa é a diferença. Aquele que é irmão, que é frade, que pertence a uma congregação, como as irmãs, são religiosos ou religiosas, porque pertencem a uma comunidade de religiosos. São os consagrados à vida regular, debaixo de uma regra comum. E os diocesanos são padres vinculados a uma diocese, a um bispo. Esses não pertencem a congregações, ordens, comunidades. Eles são vinculados disciplinarmente, pastoralmente, a um território de uma igreja particular diocesana, né? É uma experiência diferente. A Valdete comenta, eu sairia da casa dos pais, que era presidente Nereu, quando adolescente, estudaria no Colégio Irmão Auxiliador em Rio do Sul. Legal. Muito bem, a próxima pergunta é assim, por que o hábito dos homens não é igual ao das mulheres entre os inacianos? Eu já resolvo esse problema. Peraí. Olha a conversa. Está resolvido o problema. Igualzinho. Mas o nosso hábito é tão parecido. Por que será que veio essa pergunta, né? Porque, ó, tem o escapulário. É que as irmãs estão cheias de jaqueta lá por causa do frio. Mas tem o escapulário, né, que é igual. Tem a túnica branca. Tem a cruz. Tem o símbolo. Tudo igual, né? A diferença é o capuz e o véu. Bem parecido, até que é bem parecido. Bem parecido, é. E também o hábito das irmãs é mais feminino, né? Tem que ter esse toque feminino, natural. É uma coisa que tem um formato diferente, para ficar mais delicado, no sentido de feminino mesmo, né? As irmãs lembraram há pouco, quando estávamos conversando, do sentido das partes do nosso hábito, né? Sim. E que lá no nosso rito de profissão, as peças são entregues para quem está professando e são ditas algumas palavras que fazem menção a esse sentido, né? Dos vários elementos que compõem o nosso hábito. Eu achei aqui o texto e vou ler. Então, ó, o texto diz assim, quer ver? Deixa eu achar primeiro, né? Primeiro sobre a túnica branca, que é essa parte aqui que nós temos e as irmãs também, né? O texto diz assim, ó, recebei esta túnica branca. No mundo bíblico, o branco acompanha as manifestações alegres com dimensão escatológica e suscita a admiração pela garantia da presença de Deus. Sede envolvidos ou envolvidas dessa presença, como o vosso corpo é envolvido pela túnica branca de vosso hábito. Bonito, né? Depois, quando entrega o símbolo, que é essa corda aqui, que nós também usamos, as irmãs também, a delas é mais bonitinha, que é mais fininha. Diz assim, na Bíblia, estar cingido com o símbolo significa estar pronto e disposto para pôr-se a caminho sem demora. Cingivos desse vínculo espiritual missionário. E na nossa corda tem os 3 nós, né? Também os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois tem o escapulário, que é essa peça que
vai na frente e atrás, que também nós, tanto os frades quanto as irmãs, usamos. O texto diz assim: recebei este escapulário que lembra vosso sacrifício constante em favor dos irmãos. A dor e a paixão fazem parte do serviço prestado. Tende sempre à vossa frente e atrás de vós esse ideal. Aí para os frades diz assim: o capuz, que tanto nos remete à simbologia da contemplação, da vida de oração, seja um lembrete da dimensão orante de vosso sacrifício e doação. E das irmãs, o véu, quando é entregue para as irmãs, diz assim, ó: recebei este véu, sinal de que estáis unidas a Cristo, que começou em vós uma obra de predileção. Convencidas de que a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus Pai, portai este véu na esperança de esconder-se na imitação de Maria Santíssima e testemunhar sempre o Senhor, única razão de nossa alegria. Que Ele vos conduza pela sua misericórdia a um feliz cumprimento. Bonito, né? Então, acho que respondemos a pergunta, né? Sim, completo. A outra diz assim: por que em algumas congregações, e até os papas, adotam um nome diferente daquele do seu batismo? E como é escolhido? Quem vai responder? Sou eu? Não, posso responder. Primeiro, se alguém depois quiser colaborar, também é importante, né? Na verdade, essa mudança de nome tem a ver com a missão, né, que a pessoa recebeu. Isso é muito comum no Antigo Testamento também, o próprio Abraão recebe um nome diferente. E na vida religiosa também se costumava mudar o nome. Mas era um entendimento que seria um novo batismo. A partir do Vaticano II, isso foi modificado um pouco de sentido, que não é um novo batismo, é como eu vou dizer, é uma radicalidade, né? Viver com maior radicalidade o batismo que é comum a todos. Só que para nós é pedido algo mais, né? Aquele tipo jovem rico, né? Aquele homem rico que deixar tudo e seguir, ele ficou triste porque tinha que deixar o algo mais que Jesus pediu, em vez de alegrar o coração dele, ele ficou triste. Então, na verdade, essa questão que a gente... Esse nome ele vai dar essa novidade de vida, mas que não precisa mudar de nome, mudar de vida, né? Não de nome. Hoje também é diferente esse sentido de troca de nome. Algumas congregações mantêm, não segue, não vou entender, acabou o sentido que seria antes, mas não é tão comum quanto antigamente, né? Que sempre mudava. E agora, ultimamente, não se muda em todas as congregações. Não sei se me fiz entender. Senão, alguém pode entender. A senhora foi no coração da questão. Isso tem um nome, o nome é onomástico, né? Que era a escolha de um nome, normalmente de um santo, né? Que era escolhido para ser modelo desse novo batismo que a senhora falou, né? Tem algumas congregações que ainda mantêm, acho que especialmente aquelas mais contemplativas e tal, mas eu sei também de algumas novas comunidades ressuscitando esses costumes, né? E que contextualizam de um outro jeito, mas que também conservam essa tradição, né? Os monges beneditinos mantêm essa tradição, mas é bonito. Muito bem. A outra pergunta é assim. Como religioso, essa pergunta é boa, hein, irmãs? Como religioso ou religiosa se mantém financeiramente suas necessidades quanto à saúde, alimentação, transporte, estudo? E a próxima ainda pode ser feita junto aqui, ó. As congregações têm alguma assistência médica para seus membros ou usa o SUS?
bem interessante. Nós, a nossa realidade como religiosos, e eu acho que muitas são assim, nós trabalhamos, né? Nós, desde a nossa formação, e os freios que estão aí podem estar complementando, a gente tem um trabalho para a gente poder se manter, né? Desde fabricação de pães, às vezes faz os biscoitinhos, os pães de mel, a gente vende. Vela, exatamente, obrigada. Então, assim, no nosso tempo a gente também passou por isso, e vamos se mantendo com esse trabalho, né, com o nosso trabalho. Quanto à parte de que eles perguntam se tem uma assistência médica, no nosso caso, nós não temos uma assistência médica comum, não é isso? A gente utiliza realmente o SUS. No nosso caso aqui, a gente tem a assistência médica comum mesmo do país, né? E existem algumas congregações, ou as maiores congregações, que têm essa assistência médica e que tem uma condição bem maior. Na nossa realidade, a gente tem essa assistência comum, que é a maioria de todas as pessoas, né? Que é a assistência do SUS. Certo, é falta, né? Deus sempre providencia uma forma da gente se cuidar e manter a nossa vida. É confiar em Deus, né? Confiar em Deus. E na nossa organização, nosso trabalho, confiar que Deus vai providenciar tudo. Aquilo que a irmã falou mesmo, providência de Deus nunca falta. Quando a gente necessita, tem alguma questão aí de saúde, sempre tem pessoas, olham, que vêm como anjos, que nos ajudam também, se é necessário. Muito bem. A Maria Selma, aqui da paróquia, ela pergunta assim, estava falando do hábito, né? Ela pergunta assim, ouvi a importância do hábito, do véu na cabeça da freira, por que algumas freiras deixam de usar estas vestes sagradas? É o calor? O que é? Bom, é uma pergunta bem importante, porque eu diria até que foi uma má interpretação, né, das orientações do Concílio Vaticano II. Porque a maioria dos hábitos que, antigamente, hoje nem tanto, né? E foi assim, um estilo muito de tipo a Europa, que era um ambiente mais frio. Então, trouxe aquele hábito pesado, a cor preta. Então, era mais difícil no país tropical usar um tipo de material assim. Mas, ao invés de simplificar, acabou que muitos decidiram tirar, né? E é uma pena, porque o hábito tem um sentido muito profundo de identificação, né, da consagração comum, né, em cada família religiosa. Então, se perdeu muito o sinal desse hábito, né, esse sinal visível para o povo de Deus, para não ser sinal mais concreto, né? Como dizia um padre aqui em Jaguarão, né, que a gente era o quê? Era o sacramento das ruas. É o sacramento das ruas. Que bonito. Muito bonito, o padre Hamilton falou isso para a gente. E é interessante que aqui, por exemplo, que nós somos as duas que usamos o hábito por aqui, não tem mais ninguém, a gente é muito vista, né? E as pessoas param, pedem para tirar foto, pedem para tanta coisa. Quer tirar foto. Chama atenção. Então, assim, eu acho que as pessoas têm direito, né, de nos reconhecer como pessoas consagradas. E aí, às vezes, tiramos esse direito delas. E é dever nosso ser sinal visível. Claro, isso não é tudo, mas é importante. Eu acho que o hábito, ele não garante que vai dar certo, mas ele ajuda muito, é um sinal muito poderoso. O hábito também é a identidade de um religioso. Exatamente. Por experiência própria, eu já tive dos dois lados, né? Pessoas que foram grosseiras, até me agrediram por ter um sinal muito visível, né?
Então, assim, quer dizer, também tem esse outro lado. A pessoa é tão visível que pode, se quiser fazer um mal faz. Mas, ao mesmo tempo, protege, né? Porque esse sinal também dá... E eu me lembro de para ilustrar um pouquinho, que eu tive um período que eu não usava o hábito, né? E eu fui visitar a minha família. E meu irmão mais velho, ele olhou, conversou, ficou tranquilo. Ela ficou assim, não aceitando, mas contando alguma coisa. E aí, passado um tempo, eu voltei, já retomei o hábito e voltei. Ele falou, agora sim. E ele falou uma coisa que eu não percebi, né? Ele disse o seguinte, por que esconder uma coisa tão bonita? Eu falei, bom, então eu estava escondendo a essência da minha vida religiosa para ele, né? Eu estava escondendo algo. Isso me fez pensar, né? Isso aconteceu com o meu sobrinho, né? Quando eu fiz a transição da congregação, que eu tirei o hábito também, eu tive essa experiência de estar sem hábito. E meu sobrinho me olhava, mas ele nunca fez de 5, 6 anos nessa casa. E quando eu fiz os votos na congregação, ele veio por trás, no banco, eu tinha acabado de chegar, sentei e falou, agora sim, freguinha de verdade. Então, a importância que é, ele tão pequenininho, e ele repetiu, quando eu cheguei em casa, ele falou a mesma coisa, agora sim. Né? Ele precisava daquilo, então olhar para mim de hábito era diferente. Agora sim, confirmou que é mesmo. Legal. A Eunice pergunta assim, qual é a diferença de cor? Tem marrom, preto, azul, branco? Minha filha tem até vermelho que eu já vi. Ai, já é demais. Esse é as marchas de Jesus. Eu acho que tem a ver um pouco com a história das espiritualidades, né? Cada um vai colocar em ênfase algum sinal da sua espiritualidade, seja o martírio, como disse a irmã, seja a piedade, seja a alegria do branco, seja o azul celeste de Nossa Senhora, enfim, cada um vai acabar enfatizando um aspecto, né? Eu gosto muito do que os franciscanos, nas atuais pesquisas sobre o hábito deles, né, de São Francisco, dizem por que São Francisco usava aquele hábito, que não era marrom, era cinza. Descobri há pouco tempo. Porque era o que tinha. Na pobreza, a lã é daquela cor. Então, a roupa que tinha era aquela lá. Não era marrom, porque para fazer marrom tinha que pintar, e a tinta era muito cara. Então, usava aquela cor cru, a lã crua, que é cinza, né? E eu acho muito interessante algo que eu aprendi também, que São Francisco escreveu para os seus frades, dizendo o seguinte, que para aquele momento o hábito é daquele jeito, mas se no futuro o superior, o sinal dos tempos, a realidade pedir algo novo e diferente, que se faça. A abertura, né, por sinais e para a vontade de Deus é muito importante. O nosso fundador foi mais radical ainda. Ele nem toca no assunto nas nossas constituições e no regimento interno não tem uma palavra sequer sobre o hábito. Isso é significativo, quer dizer, os tempos vão dizer, né, conforme o uso e o costume dos tempos, né? Isso é interessante. Próxima pergunta é assim, sendo uma congregação relativamente jovem, fazemos 30 anos, né, como família, 40, como carisma na igreja, com os oblatos, mas como família de consagrados, com as irmãs e os frades, uns 30 anos. A Senicia já tem como acolher seus membros quando precisarem se afastar por idade ou por doença? Essa eu vou responder. Olha, nós somos uma comunidade muito jovem, estruturalmente ainda muito carente. Precisamos crescer e muito em estruturas de formação, de organização e também de acolhida dos mais velhos. Somos todos jovens, né? O mais velho, vamos dizer, o fundador tem 87.
Depois, abaixo dele, teremos frades no máximo com 56, 57, né? Por aí. Então, quer dizer, temos uma diferença grande, né? E é um assunto muito importante dessa pergunta, porque nós precisamos pensar já para organizar daqui a 20 anos, por exemplo, teremos um número de 10, 15 frades com seus 70 anos, com seus 80 anos, se Deus quiser, vivos, né? Eu não sei se eu chego lá, mas se chegar, terei lá os meus 70, 80 anos. E precisamos constituir, sim, estruturas para a acolhida. E o mais bonito entre nós é que todas essas coisas que precisam ser feitas serão feitas por nós. Nós somos todos meio cofundadores, né? Inclusive, os postulantes que estão aqui estão se metendo nessa história aí com a cara e com a coragem, né? Estão entrando num grupo que está construindo tudo. Isso é muito desafiador, mas é muito bonito também, porque nos sentimos especialmente participantes, né? Muito bem. É possível a um homem ou mulher divorciada, com ou sem filhos, abraçar a vida religiosa? Luiz, Johnny, conhecem essa história aí? Sabem alguma coisa sobre essa história? Sim, sim, tem, sim. Como Santa Rita, casou. E todos nós somos chamados à vida religiosa. Basta a gente dizer sim ou não. Uhum. Isso vale muito, e conheço muitos casos, né? Especialmente para os viúvos e viúvas, né? Para viúvos e viúvas, como você lembrou bem, né, da Santa Rita. Eu conheci um senhor que era viúvo, ficou viúvo, ele era dentista, teve filhos, se não me engano, 3 filhos, e quando ficou viúvo, ele decidiu ser religioso, decidiu ser monge, e entrou para o mosteiro, foi acolhido, estudou, fez todo o processo. Ele, inclusive, queria ser padre também, foi ordenado padre. Foi uma experiência boa. Os filhos dele estavam presentes na ordenação dele. Uma história muito bonita. No caso dos divorciados, aí é um pouco mais complicado. Teria que fazer um processo para comprovar a nulidade matrimonial, né, se houve sacramento ou não. Esse é um processo canônico que precisa ser feito. E também se a pessoa tem filhos. Normalmente, o que as congregações pedem é assim: se você é viúvo, ou se o seu casamento foi declarado nulo, né, pelo Tribunal Eclesiástico, mas você tem filhos pequenos que ainda dependem de você, então é importante que você cumpra a sua missão de mãe ou de pai, né? E depois, então, quando o seu filho já estiver independente, com os rumos tomados na vida, aí você, então, poderia, a princípio, ser acolhido no convento. Esse normalmente é o processo que se dá. Vocês conhecem algum caso assim, irmãs? Eu conheço viúvo que se tornou padre. Tá? Lá na minha cidade teve o padre Tito, e também foi muito bonito, porque os filhos também participavam, né? Já celebrou o matrimônio dos filhos, coisa assim, muito interessante. Tem casos, mas aí viúvo, não é divorciado, é viúvo. Tem já está livre, né? Porque a morte separa, então separou, acabou o vínculo matrimonial, né? A última pergunta da turma de Crisma é assim: em alguns lugares do mundo, os cristãos leigos e religiosos são perseguidos e mortos. Já houve alguma experiência negativa entre os inacianos? Se houve, é possível relatar? Olha, de inaciano perseguido, a irmã falou agora há pouco que foi agredida verbalmente, né, por estar de hábito, né?
Mas, assim, além dessa história, eu não me lembro de nenhuma outra história entre nós de uma perseguição, porque nós não estamos em lugares em que os cristãos são cronicamente perseguidos, né? Nós estamos todos em países cristãos, apesar que o cristianismo no Uruguai tem uma especificidade, né, um pouco diferente. Mas não chega a esse ponto de agredir, não chega, não. Respeito, assim. Graças a Deus mesmo. Essas perseguições acontecem hoje em dia em poucos lugares no mundo, mas são perseguições muito fortes, né? E que continuam, infelizmente, a gerar muitos mártires, né? Ou por razões políticas ou por razões religiosas, né? Rezemos pelos cristãos perseguidos no mundo. Depois tem a outra turma de crisma de jovens, da Alessandra e da Rita. A Lilian pergunta assim: por que todo religioso mora junto na mesma casa? Que legal. A comunidade, né? Formar a nova família, a comunidade. Vivemos em comunidade. Não dá para viver sozinho, né? Porque o carisma é um dom que dá a comunidade, né? Sim, Luiz, você ia falar alguma coisa? Partilhar as alegrias e a tristeza, e dessa maneira a gente vai fortalecendo mais a nossa vocação. Claro. É como uma família mesmo, isso aí. E essa é para as irmãs. A nossa segunda casa. A próxima pergunta é direto para as irmãs. A Lília pergunta: por que tem colégio de freira? Quando, na verdade, é de freira, tem umas irmãs que tomam conta, né? Que realmente são responsáveis. E isso aí tem histórico também, né? A vida religiosa prestou serviço a outra congregação, era em muitos colégios, e elas são, as irmãs assumem mesmo assim, essa missão na educação, isso é muito bonito. Onde guardiãs dos valores, né? Cristãos e tudo mais. Eu acho que é mais isso mesmo. E a questão da educação religiosa, como as irmãs responsáveis, começou praticamente a primeira, porque a primeira religiosa que começou essa educação foi a Santa Ângela, né? Meriti. Ela que começou esse primeiro trabalho, e a congregação dela, as Ursulinas, né? São as primeiras irmãs que deu esse chute inicial aí, depois outras congregações foram assumindo, e hoje são milhares e milhares, né, de religiosas que atuam nessa missão na educação. Eu acho que é mais esse sentido mesmo aí. Não sei se a irmã vai acrescentar alguma coisa. Não, eu acrescentaria que também não é só de freiras, né? A gente tem os colégios beneditinos, que também são freiras, vamos dizer assim, freiras. Então, eu diria que é um colégio religioso, né? Tem os salesianos, os laçalianos também, que tem esse carisma mesmo, né? Voltado para a educação. É isso aí. Deonianos. Quem? Deonianos. A Isadora... Não, a Lília ainda pergunta assim: por que as freiras sempre estão com a cabeça coberta por um pano? Então, Lília, esse pano chama véu. Falamos agora um pouquinho sobre ele, né? Já respondemos a sua... Nem todas usam, né? E nem todas usam, né? E nem todas usam. Isadora pergunta assim: ó, essa pergunta é da Isadora, irmãs. Como se tornar uma freira? Olha, Isadora, entra em contato conosco. Mas eu acho que eu respondi um pouquinho lá no começo, quando eu falei que tem esse processo de discernimento, né, de conhecimento primeiro. Né? O sentido, se ela perguntou, é porque ela tem uma inquietude. Se veja alguma coisinha aí, né? Então, Deus está chamando. Vamos discernir esse chamado? Entre em contato conosco. Muito bem. A próxima diz assim: porque ainda é a Isadora.
por que um missionário não pode fazer o casamento de outra pessoa na igreja? O que será que a Isadora está perguntando? Por que um missionário não pode fazer o casamento de outra pessoa? Um missionário que não é padre, será que é isso? Acho que é essa a pergunta, né? Não, seria só como freire. Eu acho que poderia ser assim. Isso, né? É assim, Isadora. Quem celebra casamento, na verdade, é quem assiste o casamento, porque quem celebra são os noivos, né? Uhum. O ministro ordinário é o padre, o diácono ou o bispo, do lugar onde o casamento é celebrado. Mas, eventualmente, quando há necessidade, um religioso, até um leigo, pode celebrar o casamento, quando há necessidade, quando há alguma falta, né, de um diácono, de um padre, para celebrar. Uma irmã, um religioso, um leigo, pode celebrar, oficiar, se diz, oficiar. Inclusive, a irmã já celebrou. Quem? A irmã já celebrou. Já assistiu o matrimônio. Olha só. Lá no Rio? Sim. Batizados, muitos, mas o casamento foi um só. Que legal. A Tatiane pergunta assim para as irmãs, vocês se dão bem morando juntas mesmo, morando na casa com os irmãos? Quase sempre, né, Veila? Quase sempre. Não, graças a Deus, assim, eu acho que em toda convivência tem as suas dificuldades, né? Eu acho que você tem que aprender a conviver, a saber que você também tem limites e que a outra pessoa também tem, que a gente não é só anjo, né? Então, eu acho que a gente tem que se converter. Em toda relação é assim. Então, tem que se conhecer, saber das suas dificuldades e buscar melhorar. Assim você vai aprender a conviver bem. Porque senão a gente sempre vai pensar assim, ela me dá trabalho, Claro que eu vou dar trabalho para ela. E ela vai me dar trabalho. É isso aí. Né? O Johnny trabalhar tá bom. Tem que dar trabalho e trabalhar. É isso aí. O Johnny e o Luiz, que estão começando esse caminho, né, nesses anos de convivência fraterna intensa, as etapas iniciais colocam em destaque essa convivência, porque com o passar do tempo, a comunidade acaba tendo muitas atividades e saindo muito de casa, né? No início, a gente quase não sai de casa, né? Porque é tudo ali focado no estudo e tal. E aí a convivência é mais exigente, né? Como que tem sido essa experiência para vocês aí no aspirantado, no postulantado? Olha, se no começo a gente assusta, porque a gente tem uma rotina em casa. E depois, quando a gente entra para o convento na vida religiosa, a gente vai entrando no ritmo da casa. É ter o diálogo, saber falar no momento certo, para não se chocar, sempre ter um na casa, sempre avisar o que for fazer e sempre ter um diálogo. Na vida fraterna, na vida religiosa, é sempre ter um diálogo. A cada dia você vai construindo. É uma construção, é isso mesmo. A Tatiana, a gente estava falando do colégio de irmãs, né? A Tatiana pergunta assim, a escola de freira, as crianças também têm que usar roupa de freira? Não, Tatiana, não. Acho que antigamente os uniformes, alguns pareciam até, né? Acho que faz sentido essa pergunta aí, antigamente. Mas hoje em dia, alguns colégios nem têm mais uniforme, né? Mas os que têm, não tem nada a ver com o hábito das irmãs. Não. Né? Nada a ver. Às vezes acontece, é interessante, aqui mesmo, né? Não chegou a ser igual, mas às vezes a preocupação das professoras que usam uma roupa assim, mais ou menos, que identifique com as irmãs. Fique mais próximo. Partindo delas. Se vê que as irmãs usam o branco e o preto, vamos fazer uma coisa parecida.
nas comunidades, ou então no momento de, a gente tem aqui, que não está tendo esses anos, né, o ano passado e esse ano, os momentos cívicos, que tem durante o ano, né, umas 5, 6 vezes a gente tem esse momento celebrativo, então elas fazem essa questão mesmo de estar bem parecida, de estar identificadas, né? Elas procuram esses... É um bom sinal, né? Um sinal de identificação. É bonito isso. A última pergunta da Lilian, aliás, da Isadora, era assim: missionário pode fazer batismo? E aí a irmã Conceição já respondeu: tanto pode como faz mesmo, né? Sim, quando há necessidade. É isso mesmo. Há muitos leigos também. Depende muito de paróquias, né? Depende da necessidade também do padre liberar. Porque às vezes tem paróquias, ou as pessoas não aceitam também, que é sempre que seja o padre ou o diácono, mas poder fazer pode, né? Claro. Como você falou, até as pessoas leigas podem fazer o batizado também, né? Exato. Tem lugares por aí que a gente mora nas cidades mais ou menos grandes ou pequenas, né? Mas tem lugares no norte, no nordeste do país, que o padre consegue ir na paróquia uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias. Às vezes tem paróquias que ficam um ano inteiro quase sem padre. Então, se os leigos não assumem essa liderança, esse papel dos leigos, não tem sacramentos, não tem nada, né? A minha realidade de infância e adolescência, boa parte da juventude, foi dessa realidade. O padre ia de 2 meses e a gente sempre fazia a celebração da palavra. E a gente ia. Agora, batizar, não, quando o padre ia, batizava. Das celebrações, não. Eu também tive essa realidade. Era uma vez por mês e era tudo naquela celebração. Todos os batizados eram concentrados. Se tivesse casamento, era naquela celebração. Era uma celebração que geralmente era demorada. Então, a gente já se preparava porque tinha que celebrar tudo ali, naquele momento. No futuro, se Deus quiser, as coisas vão mudando conforme as lideranças leigas vão ocupando mais espaço, os religiosos, as religiosas, né? O Ademir toca nesse assunto. A pergunta tampou o Johnny e o Luiz, desculpa, mas é rapidinho. Talvez pudesse explicar a diferença entre ministro leigo da Eucaristia e ministro leigo da Palavra. Alguns ministros da Palavra, em lugares mais remotos ou com necessidades, onde o padre da paróquia não dá conta de tudo, o bispo autoriza os ministros da Palavra a fazerem casamentos. Conheci o ministro da Palavra que fazia casamentos. É isso aí. A autorização deve vir do bispo, tanto para casamento quanto para batismo. Então, quando há necessidade, são instituídos ministros por um período longo ou, eventualmente, numa determinada celebração, é instituído aquele ministro para exercer aquela função, para garantir a celebração daquele sacramento naquela comunidade. E eu tenho a impressão, Ademir, que isso, com o tempo, vai ficando cada vez mais natural. Não só porque falta padre, mas porque o leigo sempre teve esse papel no início do cristianismo. E é importante recuperar esse papel do leigo na igreja, né? A Paixão faz uma pergunta boa aqui, ó. Qual a melhor e a pior parte da vida religiosa? Quem começa a resposta? Olha, se é pior, eu não sei, assim, a gente tem dificuldades, mas não vejo, assim, pior parte. Eu nunca tive, assim, essa experiência, por exemplo, de estar numa comunidade, nossa, que não conseguir ficar, de ter uma missão que seja impossível, vamos dizer assim. Então, eu não tive isso. Então, graças a Deus, eu tive algumas dificuldades, mas não de ser horrível, uma experiência negativa. E eu acho que o melhor é a vivência em comunidade. É difícil, tem suas dificuldades, mas é essa família religiosa, não tem sentido, né? Que é o presente de Deus para nós, é Ele que escolhe. Eu penso dessa linha de pensamento, existe o pior e o melhor, sim, também, porque
no contraste, né? Quando uma comunidade não consegue conviver com fraternidade, e às vezes passa coisa triste, né? É feio, é horrível isso, né? Quando não é testemunho, né? Não é essa presença, desde como eles se amam, né? Como eles se respeitam. Então, isso é triste, isso é muito ruim. E a alegria, a melhor coisa é quando isso acontece, essa antecipação do céu, né? Porque a vida religiosa tem esse sinal de ser essa antecipação do céu. A gente está celebrando hoje a Assunção de Nossa Senhora, né? Num dia tão bonito. E, gente, a vida religiosa quer ser esse sinal da eternidade feliz. E viver como irmãos. Como Jesus disse, lá ninguém se casa e se dá em casamento. São todos como anjos no céu. Então, acho que a grande beleza religiosa é a fraternidade. Quando é verdadeira, realmente é a alma da vida religiosa. A gente vive com... E o Johnny Luiz já tem alguma impressão do que seja o pior e o melhor, apesar de estarem começando o caminho, mas vocês já têm alguma impressão disso? Sim, a melhor parte, eu posso dizer assim, que é o momento fraterno, onde que sentamos à mesa, assim, que conversamos, trocamos palavras, essas coisas, e trocamos experiências. Assim, agora a minha pior parte é escutar os roncos do Luiz quando está dormindo. Nossa, mas a casa aí é grande, então ele ronca muito alto, porque... Demais. Jesus! Aqui estou vivendo um martírio. E você, Luiz, se vinga aí, vai, se vinga, é a hora da vingança. Qual que é a pior e a melhor parte? O momento ruim da vida é ele com as manias dele. Cações tem que ser tudo no lugar certinho. Se tira uma coisa do lugar, aí ele já começa, aumenta o tom de voz. Eu falei que... Não, tem uma coisa parecida, não. Vou deixar essa coisa... De ter jeitadinho, não. E a melhor parte? A vida fraterna é um momento que nós temos na mesa, os momentos de refeição, que a gente ri, a gente chora, mas o que a gente está vivendo é o carisma, vivendo o amor da... Que legal. Louvado seja Deus. A Vitória pergunta assim, de fora, é para as irmãs, viu? De fora, parece que todas as freiras passam o dia rezando e fazendo jardinagem. É assim mesmo? Seria bom, né? É bem interessante a pergunta. É assim mesmo? Aí faz de tudo, né? Lava, passa, cozinha. Então, Vitória, tem mais outras coisas além de rezar. É muito importante, né? A oração. Nós rezamos sim, temos nossos momentos de oração, é o que nos fortalece para realmente a ação. E além disso, além da jardinagem, eu gosto que cuida um pouquinho. Tem algumas plantas, não temos tantas aqui, o espaço é pequeno onde a gente está, mas a gente tem um colégio. Eu estou com uma turminha também, dou aula de tarde, as crianças pequenas, e faço atendimento aos pais também, além de ter as nossas reuniões na paróquia, né? Eu estou também na catequese, então dou catequese aos sábados, nossa agenda é um pouquinho apertada, então tem que estar aí se dividindo. E também tem os leigos, do qual eu também estou responsável. A gente tem um encontro toda semana, segundas-feiras, às 19 horas, a gente sempre tem esse compromisso com eles. Isso é o comum, mas sempre quando tem alguma outra reunião, a gente também tem que organizar durante a semana. E como sempre colocamos esse propósito, né? Vai na cidade vizinha, que é que a gente está sem pároco, sem padre, né? A gente atravessa a ponte, vai lá para o Brasil, sai do Uruguai, vai para o Brasil,
para participar da Santa Missa, às 18 horas, então a gente está sempre. Para a gente poder servir, para a gente levar esse Jesus, a gente precisa também estar abastecida dele. Então, a gente se divide aí, tem outras atividades também. Muito bem. A Vitória ainda pergunta assim, leva quanto tempo para se tornar um religioso? Então, Vitória, em média, alguns anos. Entre aspirantado, postulantado, noviciado, são uns 3 anos, 4 anos, às vezes, né? Uhum. E aí o sujeito, o freio, a irmã, né, fazem os votos. E aí tem mais alguns anos, 3, 4, às vezes mais, em que o freio vai renovando os votos, vai fortalecendo esse caminho que ele escolheu. E lá pelo 6º ano, 7º ano de caminhada, ele então é convidado a professar os votos perpétuos. Então vamos imaginar aí, a média aí acho que vai uns 6, 7 anos, né? Normalmente é essa a média. É preciso algum sinal extraordinário? Essa pergunta é boa. Para conhecer o projeto de Deus em relação à vocação? Vocês tiveram algum sinal extraordinário na vocação de vocês? Uma maçã que caiu na cabeça? Não, que tem gente que tem, né? Eu acho bonita essas histórias assim, que as pessoas têm. Eu acho bonito. Eu não tive, eu sempre fico muito triste quando me pedem para dar testemunho vocacional, eu nunca tenho nada assim de extraordinário para contar, né? Eu acho bonito quando tem, assim, alguém tem um negócio extraordinário. Vocês tiveram alguma coisa? No meu caso... Eu tive num momento, num evento que tem lá na Diocese da Campanha, da Renovação Carismática Católica, o Pentecostes, que reúne a diocese toda, as 49 cidades da diocese. E na hora do momento com a adoração ao Santíssimo, que é hoje o cônego Bruno, ele começou a fazer o momento na presença de Jesus e falou que tinha muitos jovens que estavam fugindo da vocação, mas que Jesus estava chamando naquele momento. E aquilo ardeu, começou a arder meu coração. E na hora o padre Bruno começou a falar, aqueles que estão sentindo esse chamado para a vida religiosa, se aproxima aqui do altar onde que está Jesus, rasga o seu coração para ele. E daí por diante. Aí antes de eu entrar para a vida religiosa, eu ajudava a minha madrinha no escritório de contabilidade dela. Eu era office boy, fazia os serviços de rua. E foi discernir, que foi me ajudar bastante para eu discernir a minha vocação para dar o meu sim. Hoje eu estou aqui. Que legal, que bonito. Alguém mais teve aí alguma experiência extraordinária? Eu não diria assim extraordinária, mas eu acho que Deus usa diversas formas, né? No meu caso, eu precisei ir para um outro colégio. O meu foi isso. Eu estava bem no colégio e minha mãe decidiu a mudar, né? E quando eu não queria ir para aquele colégio, foi interessante que eu falei, não, mãe, eu não quero me matricular no Joana. E eu fui para o outro colégio e cheguei lá, não tinha vaga. Eu tive que voltar para esse colégio, foi aí que eu encontrei essa minha amiga que tinha religião. Então eu vejo que é os caminhos que Deus usa, né? Isso acontece para mim, eu não sei se é bem extraordinário também, mas que me marcou muito, desde o início, era uma certeza do que eu queria ser. Umas coisas assim muito fortes. E eu não tinha dúvida, isso eu consegui, mas eu não tinha certeza que eu realmente queria. Eu me lembro que eu fui para o convento pela primeira vez, naturalmente, aos 18 anos, e foi uma jovem comigo. E ela chegou e chorava, e não aguentou ficar com a família, tem que mandar de volta. E ela ficou, acho que nem uma semana ela conseguiu ficar, porque ela estava sofrendo muito. E então a madre, lá com a mestra, decidiu que ia levar. Aí estava sentado na mesa, não sei se era o café da manhã, se era almoço, não sei. Aí a mãe perguntou assim, aí, Conceição,
Você não vai também não, porque já aproveita e vai junto. Eu falei, não, mas meu lugar é aqui. Não quero ir embora, não. Ela falou, nossa, eu falei, não quero ir embora, não. E a menina foi embora, eu fiquei. Claro, a história acontece, né? E aí cheguei a essa conclusão, mas eu não saí da vida religiosa, eu estou, né? Eu comentava com a irmã hoje. A gente só mudou uma forma de caminhar, mas o caminho é o mesmo. Né? O caminho é o mesmo. É segmento de Jesus que é a essência. A Lene faz uma provocação, ela pergunta assim, alguém viu Jesus na goiabeira? Não. Aqui não tem negócio de goiabeira. De goiabeira não. A Paixão pergunta assim, todos os freis e freiras são necessariamente ministros da Sagrada Eucaristia? Então, tem um preceito que é litúrgico, se eu não me engano, que está lá no cerimonial, que o consagrado de votos perpétuos, havendo necessidade, ele é convidado para distribuir comunhão, né? Eu acho que isso naturalmente, pela realidade da comunidade, acaba acontecendo, naturalmente. Mas eu não sei se é automático isso, Paixão. Eu acho que não é automático, não. Acho que é uma necessidade que a comunidade acaba tendo com a presença daquele religioso, né, na comunidade. E ele vai ajudar, não só na distribuição da comunhão, mas em outras tantas, visitar um doente, por exemplo, levar a comunhão, né? Em tantas outras atividades. Muito bem. Outra pergunta é assim, por que existem tantas vocações? E como é que eu sei que eu tenho vocação para a vida religiosa? Essas duas perguntas são da Vitória. Eu acho que existem muitas vocações porque Deus se revela de muitas formas. E ele tem uma vontade para revelar em cada história, em cada pessoa. Então, as várias congregações, por exemplo, os vários carismas surgem porque Deus tem uma experiência sempre pessoal com alguém. E quando essa experiência é intensa e funda um grupo em cima daquela experiência, aquela experiência vai crescer. Hoje temos, sei lá quantas congregações no mundo, fundadas há centenas de anos, né? E que continuam atuantes e presentes na igreja, né? E mesmo essas muito antigas também se renovam, né? Tem novas fotografias, novos jeitos de viver, né? Agora, essa sua outra pergunta, como eu sei que eu tenho vocação para a vida religiosa? Eu arrisco dizer, não sei se aqui os demais concordam comigo, mas eu acho que para responder essa pergunta é preciso responder mesmo. Eu preciso experimentar a resposta a Deus, né? Não tem como eu fazer um teste vocacional, né? No computador ou fazer uma prova. Não, eu tenho que conviver, passar alguns anos, e aí também não é só uns dias, não. Passar uns anos. É para isso que serve todo o tempo de iniciação à vida religiosa e também os votos temporários do juniorado. Né? É por aí? Você Eu poderia contribuir com a seguinte questão. Até faz parte de um documento da igreja, que foi o João Paulo II, e diz que uma das condições para receber esse chamado é ter fé. Eu tenho que crer, não tem como, porque Deus não é visível aos olhos, né? Ele é a fé que a gente ter essa confiança, essa adesão a Deus. Então, como é que eu vou atender um chamado de alguém que eu não acredito? Né? Eu tenho que acreditar. Então, a fé é fundamental. A vida religiosa ela exige essa vivência da fé, porque eu não posso tocar em tudo e provar tudo, né? Eu posso experimentar, como você falou muito bem. Eu me lembro uma vez, sempre me recordo que uma vez estava escutando o padre Antônio Maria, e ele disse o seguinte, que o religioso, a pessoa consagrada, ou ele prova que Deus existe. Se Deus não existe, nós somos doidos, né? Ou somos doidos, ou Deus existe. Como não somos doidos, Deus existe. Que lindo.
essa certeza, como o senhor mesmo falou, contribuindo um pouquinho, né, Frei Guilherme, é no caminhar. Não adianta, você não vai vir uma voz do além vai dizer assim, vai que isso é a sua vocação, né? Não tem isso, é no caminhar, nesse período de formação que você vai discernindo esse chamado. Realmente eu fui chamado, Deus me quer na vida religiosa, nesta congregação, neste carisma, vivenciando esse carisma. Então, é no caminhar mesmo. Tem que ter coragem para realmente dizer esse sim, né? Dar esse primeiro passo e estar atento a essa confirmação que você vai fazer durante o seu caminhar. O Eduardo pergunta assim, qual é a diferença entre as vocações? Acho que ele está falando entre vocação de padre, frei, irmã, matrimônio, missão, catequista, né? Eu acho que cada um tem que fazer esse caminho que a irmã Aldilene está se referindo. Precisa ter um encontro pessoal com Deus a partir da fé, como a irmã Conceição está falando, na sua história. Então, eu me sinto chamado a ser pai, a ser esposo. Pois bem, isso também precisa de fé, isso também precisa trilhar um caminho de preparação. Não pode ser no susto, né? A mesma coisa para ser irmã, para ser frei, para ser padre, para ser catequista, para ser missionário, né? As grandes vocações na igreja. Então é preciso coragem para responder e um caminho a ser trilhado. E o Gustavo, que é a última pergunta do grupo de Crisma dos Jovens, diz assim, por que as freiras não celebram missa? Guilherme responde, Guilherme. Eu não, vocês aqui não têm nada a ver com isso. Na verdade, não somos ordenados, nós não recebemos o sacramento da ordem, né? O sacramento da ordem é que dá essa oportunidade de fazer a celebração, a consagração, que a essência da missa é a consagração do pão e do vinho, né? A transubstanciação pelas mãos do sacerdote na força do Espírito Santo. Nós não recebemos, nossa vida não é sacramento da ordem, é vida consagrada, mas não é o sacramento da ordem. Existe, às vezes, as pessoas não entendem essa diferença entre celebração da palavra, que nós podemos realizar, e em algumas situações é necessário, mas aí nós não celebramos missa, porque exige a consagração, e a consagração é só para os ministros ordenados. Nós não temos essa ordenação. Há um grupo hoje no Vaticano, já há alguns anos, estudando um pouco isso na história da Igreja, especialmente nos primeiros séculos, né? Se sempre foi assim, ou seja, o sacramento da ordem somente administrado aos homens celibatários, ou se em algum momento isso foi diferente na história da Igreja, né? Há grupos que se dedicam a esse estudo, especialmente nos primeiros séculos, né? Para ver se sempre foi assim ou não. Isso está no horizonte da Igreja como uma reflexão. O Papa Francisco há pouco se manifestou, acho que ano passado, não conclusivamente, mas a partir dos primeiros resultados dos estudos desses grupos, se manifestou que como está agora continua a princípio, né? Mas sigamos valorizando a presença do feminino na igreja. Ele é muito importante para compor a comunidade. A próxima turma é de catequese de adultos. E as primeiras perguntas são para os aspirantes, para os postulantes, no caso, para o Johnny e o Luiz. A Elielda pergunta assim, por que você escolheu esse caminho, Johnny? Eu escolhi esse caminho porque foi através desse carisma que eu encontrei os passos de Cristo
em devolver a dignidade às pessoas que são excluídas, às pessoas que muitas vezes as outras passam, não faz nem de conta delas. Então, foi através desse carisma de devolver a dignidade das pessoas que eu me encontrei nos passos de Cristo. Que bonito. A segunda pergunta, Luiz, é assim: você já tem certeza que é isso mesmo que você quer? Uma pergunta perigosa, hein? Eu tenho isso comigo. Eu vivo só por hoje. O amanhã pertence a Deus. Eu tenho que viver este momento. E todo dia eu discerni a minha vocação. É isso mesmo que eu quero? É esse carisma que eu escolhi daqui para diante? O Davi pergunta assim... E sempre o diretor espiritual, porque o diretor espiritual, ele faz uma diferença muito grande na vida de um religioso. Fundamental. Fundamental. O Davi pergunta assim: você quer ser padre ou frei? Eu, assim, por mim, eu quero ser frei. Padre, ainda não discerni essa vocação de ser sacerdote, mas quem sabe lá para frente. Como diz o irmão aqui, Luiz, eu só vivo por hoje. Amanhã perder esse desejo de ser sacerdote, assim seja. E o Luiz? Eu quero ser padre. Mas se for da vontade de Deus para eu ser um sacerdote, glória a Deus. Se for para eu ser um frei, glória a Deus. O importante é eu ser feliz na minha caminhada vocacional. O Dino pergunta assim: você já pensou em desistir ou dar um tempo na sua decisão? Johnny? Sim. Às vezes a gente dá uns medos, assim, entre nós. Eu quero para a vida, se é isso mesmo que eu procuro viver toda a minha vida. Então, sim, faz parte também da caminhada, sentir medo. Faz parte, é verdade. O Ademir pergunta assim, acho que é a última para os postulantes: como você se identificou com a espiritualidade inaciana e como você interpreta a frase ser trigo moído pelas feras no mundo de hoje? Que é uma frase que Santo Inácio escreve, né, para os cristãos de Roma, numa das cartas dele, né? E aí, Luiz, como é que você se identifica com a espiritualidade inaciana e como é que você interpreta essa frase hoje? Olha, o nosso carisma é dignidade para o outro. Mas eu tenho que fazer por onde? Como eu estou vivendo este carisma para eu levar para lá fora? Será que eu estou vivendo esse carisma primeiramente? Eu estou comunho, é eu defender a igreja, é eu estar em comunhão com a igreja, junto com o Papa, com o bispo, com os diáconos, com os padres. Legal. A Ercília pergunta assim: o que é um presbítero e o que ele faz? Então, presbítero, Ercília, é o padre. É um outro nome para padre ou sacerdote, né? E o que ele faz é exercer o ministério presbiteral, ser padre, assumir as missões específicas de um padre, seja numa paróquia, numa missão, dentro da congregação, né? E a Ercília pergunta também assim: tem hierarquia entre os freis e as irmãs? Ercília, excelente a sua pergunta. E eu entendo que tem duas respostas. A primeira é: não é para ter.
Não é para ter. Ninguém é mais importante que ninguém. Mas nós somos, a sociedade em que vivemos, muitas vezes colocou diferença na hierarquia entre homens e mulheres, né? E isso, às vezes, se reflete também na comunidade cristã e na vida prática, né? No dia a dia. Mas não é para ter, não. Somos irmãos. Entre irmãos não há esse tipo de hierarquia, né? As hierarquias que existem são de funções, né? De papéis. Então, o superior, o formador, o coordenador, o responsável pela economia, etc., são papéis, né, que as pessoas assumem, e são sempre papéis temporários, né? Isso é importante também. É por um tempo, e esse papel vai terminar, né? E às vezes demora para terminar. É bom para ambos dos lados, né, Frei? Exatamente. Quem está... e para dar oportunidade aos outros também. Exatamente. Mas vocês duas já se sentiram como mulheres nessa trajetória que vocês duas têm na vida consagrada? Vocês já se sentiram, às vezes, tocadas por esse assunto do feminino ser tratado de forma diferente pelos homens na vida religiosa ou na vida da igreja? Vocês já sentiram isso na pele? Isso já foi forte, foi presente na vida de vocês ou nem tanto? Eu experimentei uma vez, inclusive foi até de um sacerdote. Eu achei muita delicadeza da parte dele, porque ele falou para mim que ele gostava de freira, né, de irmã. Eu falei, mas sinto muito, mas eu sou uma, né? Então, sinto muito. Então, na casa da minha irmã, eu estava jantando junto, e eu saí com esse assunto. E são coisas assim, triste, né? Mas eu passei por isso, mas eu respondi assim. A gente tem inclusive, eu tive uma experiência com um bispo. Não foi muito legal, mas realmente ele não tinha esse apreço, né? Esse apreço pela vida religiosa. E deixava bem claro. Na época me chocou um pouco mais, porque eu era noviça. Então, nossa! Então deu um choque muito grande, mas ele deixava bem claro que ele não tinha esse apreço por vida religiosa. Que pena. Tá vendo? Isso está presente, como eu disse. A Tatiane pergunta o que é o diácono. O diácono também é um ministério, como tem o presbítero, que é o padre, como tem o bispo, né? Tem o diácono. Ele é o primeiro grau da ordem. Então, tem o diácono, o presbítero e o bispo. Cada um com os seus papéis, com as suas missões na comunidade. O diácono tem a missão bonita de estar mais perto do povo e das suas necessidades, no serviço aos mais necessitados da comunidade. Foi para isso que os diáconos surgiram na igreja. Conta-se nos Atos dos Apóstolos que a comunidade cristã primitiva começou a crescer muito, e os líderes, muito preocupados com a pregação da palavra, com as viagens, etc., começaram a deixar as viúvas, que eram especialmente frágeis na comunidade, começaram a deixar as viúvas desatendidas. Então, eles disseram assim, não, precisamos escolher algumas pessoas para servir as viúvas. Esses que foram escolhidos foram chamados de diáconos pela primeira vez. Né? Lembrar também que tem os permanentes e tem os transitórios. A senhora tem um irmão, né? Diácono permanente. Fez uma live comigo, uma figura, um cara legal pra caramba. Muito Esqueci bom. o nome dele. Elvésio. Elvésio, isso mesmo. Fez uma live com o senhor. Isso mesmo. Eu acompanho nas redes. Muito Agora, lindo. dia 10 de agosto, agora foi dia de São Lourenço e dia do diácono também, né? Isso mesmo. Depois, o Igor pergunta assim, o que as irmãs da congregação de Santo Inácio têm de diferente das outras congregações?
Bem interessante. Nós irmãs, não é que tem de diferente, né? Nós vivenciamos, assim como as outras congregações, a vivência em comunidade, né? E somos chamadas, né? O nosso carisma, os carismas é que são diferentes. Nós somos chamadas a defender a vida, né? Aonde quer que ela seja ameaçada. Então, é um grande desafio. E acho que a principal é o testemunho, né? Ser testemunho de vida, de mostrar que realmente Jesus Cristo veio nos oferecer uma vida em abundância. Lembrar a humanidade que nós somos criados para a felicidade, para sermos felizes. Então, é preciso realmente esse olhar, senão a gente perde, né? Um olhar de esperança. Diante de todas essas situações, nós somos chamados a isso, a ser sinais de luz e de vida em abundância. Que bonito. O fato de ser congregação missionária é uma característica também, né? Então, essa experiência de ser missionária é muito bonita mesmo. Talvez difere de algumas congregações. Todas somos, mas às vezes não especificamente. No nosso caso, somos especificamente missionárias, né? Missionárias. A Lene pergunta assim, como é a relação de amizade entre as irmãs no dia a dia? Olha, graças a Deus a gente tem uma relação boa, graças a Deus, de ajuda. Eu acho que isso vem com a maturidade, com o tempo também, né? Então, existe uma ajuda muito, assim, tanto de correção mesmo, como de auxílio nas nossas atividades. Somos duas aqui. Então, são várias coisas para fazer. E, às vezes, tem que ter essa flexibilidade de ajudar, de estar atento. Porque, às vezes, eu não estou podendo, naquele momento, fazer determinada atividade. Ou porque passou mal, ou porque tem uma outra exigência. Então, tem essa necessidade de estar auxiliando. Isso acontece muito com a gente, né? E precisa ser uma comunidade assim. Por isso, você coloca, fulana tem uma determinada função e ela é que tem que fazer, realmente fica pesado. Então, no dia a dia, você coloca mesmo essa sensibilidade uma com a outra. E, sobretudo, essa questão do respeito mútuo, né? De cada um perceber os limites e as qualidades de uma da outra e colaborar para que o todo aconteça de maneira mais harmoniosa. Então, responsabilidade de uma pela outra também, no caso, como somos duas na comunidade. E isso, existente, se fosse 3, 4, 5, deveria ser da mesma forma. Normalmente essa complementariedade. Porque a comunidade é para isso, né? Para uma suportar a outra, carregando aí, carregar o peso, né? E se divide. Isso vale também para os freis, né? Exatamente da mesma forma. Aí a Lene faz 2 perguntas que vocês já responderam. Qual a rotina pessoal de vocês? Vocês já contaram um pouco aí do colégio. Talvez o Johnny e o Luiz pudessem contar um pouquinho brevemente a rotina que vocês têm aí no Tabor. A casa onde eles estão é uma casa bem retirada, no meio do mato, num lugar lindo, que é a Fazenda Tabor, o nome dessa Fazenda Tabor, lá em Mogi, um território enorme, que tem várias casas religiosas e algumas associações também. Tem o seminário da Diocese, que é nessa fazenda. Conta um pouco para nós, hein? Também. Como é que é a rotina de vocês dois? Vocês 4, na verdade, vocês formam uma comunidade de 4 irmãos. Hein? Aqui nós acordamos o despertar às 7 da manhã, 7h30 a oração, 8 horas o café, aí depois fazemos uma rapidinha na casa no setor. Depois da formação, aquele que está na semana na cozinha, vem para a cozinha preparar o almoço. Às 12 horas rezamos a hora média, depois almoçamos, vamos arrumar a cozinha, depois fazer os trabalhos internos da casa.
depois o horário pessoal de higiene pessoal, depois vamos rezar as vésperas, depois vamos jantar, depois vamos ter um momento de convivência, assistir o jornal, depois a oração da noite, e às 22 horas, horário de silêncio. Que bom. E é uma casa de retiro, que nesses 2 anos está fechada, sem atividades, né? Mas sim, que logo deve retomar. E quando tem retiro, tem muito trabalho aí antes do retiro, durante o retiro. E depois do retiro. Exatamente. Mas, além dessa pergunta da rotina, perguntas sobre o início da vocação, todo mundo já respondeu um pouco também. E tem uma pergunta para as irmãs que a Lene faz. O que vocês acham de mulheres na política? Porque, na verdade, hoje a mulher se abriu para várias realidades na sociedade, não só política, né? Isso eu acho muito positivo, porque tem uma maneira de ver os problemas e as soluções de uma maneira diferente, de mais intuitiva, isso com certeza pode ajudar. Claro, tem umas que às vezes não são tão excelentes assim, né? Mas claro, todos os lados, como também não tem homens da política, não são nada excelentes. Mas eu acho que se a pessoa tem uma boa vontade, tem essa visão de política de bem comum, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas, é muito bem-vindo. Acho que tem que participar, sim. O Papa fala disso na Fratelli Tutti, né? Uma política que é boa. Freira pode candidatar? Não, porque já vai meter outras coisas. Não vai dar conta. Essa é uma atividade para os leigos, é uma oportunidade para elas, né? Ter esse olhar da mulher, que é detalhista, né? Que vai trazer essas realidades, essas necessidades. A gente está precisando de mulheres assim, esse olhar aí mais delicado, vamos dizer assim. Mais humano, né? Mais humano. É isso aí. A última pergunta é do Pietro Viana, que é uma figuraça, o menino. Ah, que legal. Ele pergunta assim, o que uma freira e um monge faz? Reza e trabalha. Estuda. Além de muitas outras coisas, tem a missão, né? Mas, em primeiro lugar, como a irmã mesmo falou, a oração, né? Para nos alimentar, nos fortalecer para a missão. Dentro dessa missão, tem várias coisas que a gente está fazendo. No nosso caso, a gente tem um colégio, tem a paróquia, né? E a gente tem os leigos que a gente acompanha. Muito bem. Além de fazer todas as atividades de casa, porque tem pessoas que ainda perguntam assim, as irmãs cozinham, as irmãs lavam, fazemos todo o serviço de casa. Todo o serviço de casa também. A paixão cresceu escutando que oração de freira vale o dobro. Aí ela pergunta, é verdade? Ai, que coisa boa. Eu nunca tinha escutado. Bem, Deus seja louvado. Eu nunca escutei isso. Para valer o dobro, ela tem que rezar o dobro, né? Tomara que a freira reze o dobro para poder valer o dobro. Então, que a partir de hoje seja assim, né, Freire? Seja assim. A pastora também pergunta, existe freira feminista? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu não conheço. Eu não sou. Defendo as mulheres, mas não sou feminista, não. Eu acho que é perigoso, né? Tem alguns feminismos por aí que de feminismo tem pouco, né? Exatamente. Tem alguns feminismos aí que são... Tudo que é ismo, né, Fernando? Ismo aí acaba exagerando, desequilibrando o conceito. O que vai para o extremo... É perigoso. Cada um tem o seu devido valor. Porque o feminismo tem essa tendência de desvalorizar o homem para valorizar a mulher, né? Não, os dois em dignidade são iguais. Deus criou assim. Com certeza. A gente estaria contra o nosso carisma, né? Como que a gente vai dizer que é mais ou menos? É isso.
Bom, minha gente, olha, quase 2 horas de live, tem sido assim nesses domingos, porque são muitas perguntas, né? É bem legal. Então, olha, agradeço muito, muito, muito a todos que participaram, que têm nos acompanhado. Vi aqui pessoas presentes aí o tempo todo, nessas quase 2 horas. Agradeço aos que fizeram as perguntas, aos catequistas que organizaram as perguntas, e a todos que acompanharam ao vivo e os que vierem depois e vão assistir o vídeo que fica gravado nas nossas redes, né? Então, agradeço a sua atenção, a sua companhia, peço que reze por nós e pelas vocações, a vida religiosa feminina, das irmãs inacianas e dos frades inacianos. E rezem especialmente por esses 2 jovens postulantes, para que sigam perseverantes, sejam felizes na escolha que fizeram. E agradeço a vocês 4 pela companhia, pelo lindo testemunho, pela alegria compartilhada, pelas palavras de apoio e de orientação a tanta gente. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. E nós que agradecemos. Aqui. Fiquem com Deus. Excelente semana para todos. Amém. Obrigada. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Realmente, Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.